Vivo. Olá pessoal, boa noite. Dentro de alguns instantes estaremos dando início ao programa Conversa Informal com Gilberto Camargos. Daqui a pouquinho nós vamos estar entrevistando a doutora Danuska, especialista no sono. É quem vai fazer você dormir. Boa noite, espere um pouco que nós começaremos com as orientações, né, Gilberto? Consegui colocar aí agora? Aqui. Pessoal, vocês podem mandar as perguntas que vocês quiserem, que ela vai estar respondendo aqui ao vivo para você, a respeito do sono, aquele marido que ronca demais, a esposa, coloca ele aí para assistir, para poder dar um jeitinho aí com ela aqui. Ela faz qualquer um dormir. Eu, neném, e dorme, né? Só que aqui não são para os nenéns, são para os adultos, né, Gilberto? Pronto. Tá. Aí aqui vão aparecer. Você pode dizer aqui, pode compartilhar aqui, e aí vai. E você pode ir compartilhando tudo, você está no grupo Mais Amigas, né? Aí os mais que estiverem lá. Vocês estão olhando aí eu mexer aqui, né? Mas não entendo muito bem dessa coisa ainda não, mas. E compartilhar no. Compartilhar com grupos. E esse aqui. Aqui você copia o link e aí você pode enviar, por exemplo, para quem quiser. Ok. O que é isso aqui? Aqui quando você clicar aparece. Deixa eu ver o que está aparecendo no meu. Ah, tá. Não sei se vai aparecer as mesmas perguntas no seu, porque no meu está aparecendo já. Aí, fui eu que te mandei, né? Não, já teve outro, foi. Não, agora não vai sair não. Vai resolver tudo. Saiu a nova edição do jornal Conversa Informal, é só procurar no BRB, Conveniência, nas lotéricas e está sendo distribuído na rua, viu gente? Pode vir para cá, tá na hora.
102, lote 6, loja 2, Recanto das Emas, Distrito Federal. Primeiro lugar, absoluta. Boa noite, Vicente Pires. Boa noite, Brasília. Boa noite, Distrito Federal. Boa noite a você que nos assiste de outros países. Seja bem-vindo a mais um programa Conversa Informal com Gilberto Camargos. E hoje, como eu estou assim um pouco cansado, né? Não tenho dormido direito. Olha, nós resolvemos mostrar, porque igual a mim, existem milhares, milhões de pessoas que tem problema do sono, que não consegue dormir direito, que acorda durante a noite, assim como eu, e fica resolvendo os problemas da vida, tudo no horário de dormir. Olha, e pensando nisso, naquelas esposas que sofrem com o marido roncando, naqueles maridos que sofrem com a esposa roncando ali, a apneia, sei lá mais o nome que se dá a isso, eu não entendo muito de sono. E é por isso que eu não consigo dormir direito, é que eu trouxe aqui hoje uma especialista, uma doutora especialista em sono. Na área de psicologia, ela consegue fazer... Porque muita gente, como você falou, tem problema, tem dificuldade para dormir, mas não sabe nem por onde começar, né? Igual você falou, não está dormindo direito, mas não o que eu vou fazer? Buscar. Aonde eu vou buscar essa informação? O que eu vou fazer? Qual é o problema de fato que eu tenho? Então, eu quero aproveitar essa uma hora que a gente tem aqui, para que ela seja muito rica, que a gente aproveite cada minuto e que eu possa esclarecer as suas informações, as suas orientações e as orientações dos telespectadores também, para que vocês conheçam mais sobre o sono e saiam daqui com informações riquíssimas e com benefícios para o sono de vocês. É isso aí, pessoal. E agora a gente vai sair daqui a pouco e poder dormir tranquilo, mesmo aquele soninho de bebê, que dá aquela inveja danada. Mas eu fiquei aqui pensando comigo sobre psicologia e psicóloga. Existe psicóloga especialista no sono? Pois é, Gilberto, eu sou uma das 19 psicólogas que existem no Brasil com essa titulação. Né? Então, existem apenas 19 profissionais especialistas certificados em psicologia do sono no Brasil, e eu sou uma delas. E da onde que surgiu e por que a psicologia do sono? A grande maioria das pessoas não sabe, perguntar, é psicólogo, especialista em sono, como isso funciona? E na verdade o sono, o cuidado com o sono, ele é muito recente, sabe, Gilberto? E a medicina nessa área ela também é muito recente, ela começou a ser considerada de fato uma área de atuação desde 2011. Então, antes disso, os profissionais na área de saúde, os médicos de forma geral, não tinham uma visão específica voltada para o sono igual a gente tem hoje. E a área do sono, da medicina, ela une várias profissões aonde a saúde estava segmentando. Então, hoje a gente tem um especialista. Eu até brinco que hoje nós temos um especialista do joelho direito que não entende do joelho esquerdo, de tão especialista que está ficando. Os especialistas, né? hoje é tão focado as especialidades, que existe um especialista de torcer parafuso para a direita, outro para a esquerda, e agora nós temos a área do sono, que vem justamente para unir diversas especialidades. Então, no sono, nós temos médicos neurologistas, otorrinolaringologista, psiquiatra, psicólogos como eu, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas. Então, o que a medicina tem segmentado, a medicina do sono tem unido. E para a gente cuidar do sono, de fato, é preciso que todos esses profissionais trabalhem juntos e tenham conhecimento sobre o sono. E esse é um grande diferencial que a gente tem. Doutora, sono é um problema? A qualidade de sono no Brasil, no mundo, em Brasília, o Brasil é um problema, né? No mundo inteiro isso é um problema? Gilberto, os problemas com sono, eles são considerados sim um problema, uma questão de saúde pública de modo geral. Nossa. Porque é muito sério, as pessoas têm dormido muito mal, em torno de 69% da população queixa de problema de má qualidade de sono. Então nós temos aí 1/3 da população dormindo mal. E a falta de sono, ela está relacionada a uma questão muito séria, que é acidente de trabalho, acidente no trânsito,
muito frequente, a grande maioria dos acidentes de trânsito estão relacionados aí à sonolência no volante, e isso no Brasil não é, as pesquisas elas não são tão direcionadas, digamos assim, nesse sentido, mas nos Estados Unidos e na Europa a gente tem isso bem catalogado. Então, muitos dos acidentes estão relacionados aí com a privação de sono. Né? E aí, com a privação de sono e vários outros transtornos do sono, porque existe insônia, sonambulismo, narcolepsia, apneia do sono. São mais de 150 transtornos do sono diferentes, catalogados aí, né, dentro da medicina do sono, e que muitas vezes as pessoas não sabem onde buscar, como cuidar desse sono. Eu fico aqui pensando o seguinte, aí eu falo por mim, quando eu não durmo direito, o tempo que eu perco, por exemplo, durante o dia, com aquela preguiça, o corpo doendo, esse é um problema que atinge todas as pessoas, né? Perde tempo, e tempo é dinheiro, portanto, se você não dorme direito, você perde tempo, perde dinheiro e perde tudo, né? Casamento, marido, perde até a vida, porque dorme no carro e... Justamente, Gilberto, cuidar do sono não é à toa que a gente passa 1/3 da nossa vida descansando. Assim como quando estamos acordados, nós produzimos e fazemos várias coisas que nos beneficia a nossa sobrevivência, que é importante para a nossa sobrevivência, dormir também é extremamente importante para a nossa sobrevivência. Apesar de que, se a gente olhar dentro do campo biológico, parece um tanto contraditório, porque é um momento onde a gente está extremamente vulnerável dentro do contexto da natureza, né? Mas dormir, pegar no sono, se entregar ao sono é extremamente necessário para que a gente possa resgatar a nossa saúde física, a nossa saúde emocional. É muito interessante essa parte, porque a gente precisa do sono profundo, Gilberto e os espectadores, para que a gente possa armazenar todas as informações que a gente teve durante o dia. E os estudos têm mostrado, gente, que o sono REM, que é quando a gente sonha, que eu preciso de um sono profundo para isso, ele serve justamente para eu poder organizar as minhas emoções. É como se ele servisse de filtro para reduzir todas aquelas sensações que eu tive durante o dia e guardar aquilo menorzinho. E quando eu não durmo direito, isso continua aumentado. E aí eu fico mais irritado, eu fico mais vulnerável às situações do dia a dia em função dessa falta de funcionamento adequado do cérebro aí durante o sono REM. Doutora, essa coisa de eu não dormir direito, acordo lá pelas madrugadas, de noite, 2 horas, aí eu fico pensando, isso é a chamada insônia ou o que é a insônia? Joia, vamos falar de insônia especificamente, porque a insônia realmente incomoda aí 1/3 da população. Principalmente, viu, as mulheres, elas tendem a sofrer mais de insônia do que os homens. Sério? Sério, estatisticamente, as mulheres tendem a ter mais insônia do que os homens. Não significa que os homens não tenham, mas as mulheres tendem a ter mais. E os homens mais ronco e apneia do sono. Né? Os estudos mostram isso pra gente. E o que você falou de estar dormindo com o cérebro aí funcionando é uma queixa de muitas pessoas que têm insônia. Agora, gente, para caracterizar a insônia mesmo com diagnóstico, são precisos alguns critérios que eu vou explicar para vocês. Primeiro, que a insônia ela é caracterizada pela dificuldade em pegar no sono. É o primeiro critério. Então, eu preciso demorar em torno de 20 ou 30 minutos para pegar no sono. Outra é a dificuldade em manter o sono. Eu acordo várias vezes durante a noite e às vezes eu demoro um tempo para começar a pegar no sono. Atenção, gente! Tem algumas pessoas que acreditam porque elas acordam 1 ou 2 vezes durante o sono que o sono ficou ruim. Isso é uma crença, é um valor distorcido em relação ao sono, porque faz parte do nosso sono normal e de qualidade a gente acordar, se mexer e depois voltar a dormir novamente. Em torno de 2 a 3 despertares por noite é normal, é saudável. Agora, quando isso fica muito recorrente e demora a pegar no sono, aí a gente tem de fato aí uma queixa de insônia de manutenção, que a gente chama. É também caracterizado pela dificuldade de acordar muito cedo. A pessoa acorda antes do que ela gostaria. Então, eu coloco meu despertador para acordar às 6, mas eu acordo 4h30, 5 horas, é o despertar precoce. Ou então o sono não é reparador. Eu durmo, mas eu fico com aquela sensação de que esse sono não me descansa, um sono mais leve, superficial, que eu fico o tempo todo pensando. Então, precisa ter um desses 4 critérios ou mais de um desses critérios. Para ser insônia também precisa acontecer por mais de 3 vezes uma semana. Então, assim, às vezes eu tenho isso esporadicamente, isso é uma noite mal dormida, são episódios
mas a insônia, de fato, como critério diagnóstico, é mais de 3 vezes por semana. E para ser insônia crônica, gente, por mais de 3 meses. Às vezes a gente está com um momento de dificuldade, uma situação estressante que gera aí o sono ruim. E aí, Gilberto, deixa eu te explicar só mais uma coisa, que as pessoas gostam muito de entender sobre isso, que é como a insônia se instala e como ela se mantém. Então, existe um modelo teórico que explica o seguinte: as pessoas, para desenvolverem a insônia, elas tendem a ter alguns fatores que são precipitantes, que são fatores de risco, né? Então, fatores de risco, como a gente tem para diversas doenças, a gente tem para a insônia também. Então, eu posso desenvolver a insônia porque, na maioria das vezes, eu sou um pouco mais alerta. Eu penso um pouco mais, sou um pouco mais agitado, e isso é um estado que a gente chama de hiperalerta. Sabe aquelas pessoas que são mais ligadinhas na tomada? Assim como o Gilberto, você tem esse fator de estar pensando várias coisas ao mesmo tempo, resolvendo muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é um fator de risco. Não significa que por causa disso você vai ter insônia. Um outro fator de risco é o sexo feminino, porque as mulheres tendem a ter mais insônia do que os homens, por exemplo. Outra é a idade, tende a desenvolver depois dos 50 anos, e tem uma tendência maior também para desenvolver insônia. E aí, Gilberto, o que acontece? Depois disso, a pessoa passa por alguma situação, algum momento de vida estressante, e isso desencadeia a insônia. Seja por uma separação, seja por uma dificuldade financeira, seja por luto, por perda de alguém. Então, uma situação de estresse desencadeia essas noites mal dormidas, tá? Então, isso acontece. E o que mantém a insônia? Por que a pessoa continua dormindo mal? Porque ela adquire, gente, maus hábitos. Então, eu começo a cochilar durante o dia, que não é adequado, ou ficar mais tempo na cama tentando prolongar o sono. Isso também não é adequado, então eu acordo ali, mas eu tenho que ficar mais tempo, no final de semana eu fico mais tempo dormindo. O uso de cafeína, de outros estimulantes, eu acordo no meio da noite, eu vou trabalhar, eu vou mexer no celular, eu vou assistir televisão. Então, maus hábitos mantêm a insônia. Além disso, um outro fator que mantém a insônia é a ansiedade antecipatória. Quem tem problema para dormir fica com medo de não dormir direito à noite, não é assim? Será que eu vou dormir? Será que eu não vou dormir? Eu vou conseguir pegar no sono? E o meu dia foi muito cansado, quanto mais cansado eu estou, mais dificuldade para dormir eu tenho. E eu fico com esses pensamentos ruminativos e negativos em relação ao meu próprio sono. E isso faz com que a insônia, então, se mantenha. E o meu trabalho como psicóloga, é justamente atuar, gente, nesses fatores que mantêm a insônia. A gente vai trabalhar com os hábitos das pessoas, com a ansiedade antecipatória, com que a pessoa racionalize mais e ela mude esses pensamentos em relação ao sono, e aí ela adquire mais confiança e volta a dormir direito. A gente trabalha dessa forma, é dessa forma que é o trabalho da psicologia do sono. E Gilberto, é uma informação muito importante que poucas pessoas sabem, aliás, pouquíssimas pessoas sabem, mas não é o medicamento o melhor tratamento indicado para a insônia. É o trabalho que eu faço, que é a terapia cognitivo-comportamental para a insônia. Doutora, aí a senhora falou bastante sobre a insônia, mas aí me veio aqui a pergunta comigo. O meu problema, eu acho que é a ansiedade, resolver alguma coisa, e não de se eu vou dormir ou não. Certo. Mas como é que cura isso? Tem cura? Dá para fazer alguma coisa? Primeira coisa muito importante para poder te ajudar a responder essa pergunta é que você não consegue resolver nada quando você está deitado na cama meio que dormindo sonolento. Por quê? Fisiologicamente, uma parte do seu cérebro que está ligado à emoção e à memória, ele está ativado. Então faz com que esses pensamentos ruminativos fiquem ali. Você fica pensando igual você falou, um pensamento que liga a um outro pensamento, que liga a outro pensamento, vai desencadeando, mas o nosso neocórtex, que é onde a gente raciocina e é onde a gente consegue resolver de fato os problemas, ele está adormecido. Então, assim, ficar à noite pensando em problemas é a maior perda de tempo do mundo, porque você de fato não consegue resolver nenhum problema. Porque existe uma situação biológica que o seu corpo precisa descansar. Então o neocórtex ele está ali desativado, menos ativado, enquanto a amígdala, por exemplo, ela está um pouco mais ativada, não essa amígdala, a amígdala do cérebro,
Isso, e aí faz com que a gente fique aí com esses pensamentos ruminativos, principalmente lembrando do passado e não necessariamente resolvendo problemas. Entende? Ah, difícil. E é isso que funciona. A insônia e a apneia é a mesma coisa? A apneia, a insônia, o que é um, o que é outro? Ou os dois são diferentes? Eles são completamente diferentes um do outro. A insônia, gente, é caracterizada por uma dificuldade de dormir. Quando eu tenho a condição de dormir, eu posso dormir, mas eu não consigo dormir. Isso é insônia. Existe uma outra síndrome que é atual, muito moderna, atual, que é chamada síndrome do sono insuficiente, que é justamente eu ter condição de dormir e fazer, Gilberto, a opção de não dormir. Isso tem crescido muito na nossa sociedade. As pessoas, elas podem dormir, elas estão deitadas na cama ou têm condição total de dormir, mas por uma questão de escolha, de preferência, eu escolho mexer no celular, eu escolho assistir televisão, eu escolho ir para a noite e eu não escolho descansar. E isso tem nome, chama Síndrome do Sono Insuficiente, que tem crescido muito na nossa sociedade. Só para a gente ter uma ideia, se você dorme teria que dormir em torno de 8 horas por dia, por noite, tá? E você perde 1 hora de sono todos os dias em função de distrações, como você comentou no início, que a gente faz isso. Se a gente fizer uma conta de 365 horas perdidas de sono num ano, uma por dia, e eu dividir por 8 horas de noite, que é o que eu precisaria ter de noites dormidas, dão 45 noites sem dormir em um ano. Uau. Então, quem fica 1 hora por dia sem dormir, ao longo de um ano perdeu aí 45 noites de sono. É como se você ficasse 1 mês e meio de privação de sono. Isso é seríssimo e isso causa danos para o nosso organismo. Você sabe, inclusive, que quem dorme mal ou dorme pouco tende a engordar. É uma das questões do sono. Para você que está querendo emagrecer, já sabe aí, ó. Tem que dormir bem. Tem que dormir bem. Não queima calorias acordado. Aumenta a ansiedade. Isso, é justamente. Em função da regulação dos nossos hormônios de fome e saciedade, que é feito justamente, que eles são feitos justamente quando nós estamos dormindo. Agora, voltando à sua pergunta, que ela é muito importante, eu falei então da insônia, da síndrome do sono insuficiente, que é isso, eu tenho possibilidade de dormir e escolho não dormir, e a apneia do sono, que foi o que o Gilberto perguntou. E, gente, a apneia do sono é muito importante vocês saberem, porque ela está relacionada com vários problemas de saúde sérios. Então, o que é a apneia? A apneia é parada respiratória. E a apneia do sono são paradas respiratórias que acontecem durante a noite. E para ser considerado parada respiratória, ela precisa acontecer mais do que 10 segundos. Então, vamos fazer um exercício aqui com o Gilberto e com as pessoas que estão em casa. Vamos ficar 10 segundos sem respirar para vocês verem como é que é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É ruim, não é? Imagina dormindo e isso acontecendo várias e várias vezes durante a noite. Então, a apneia respiratória, gente, é quando a gente para de respirar durante o sono em função do fechamento da via aérea superior. Então, quando a gente deita, a musculatura dessa região relaxa, Gilberto, e isso faz com que ela reduza a passagem do ar. E em função de algumas situações, muitas vezes as pessoas roncam, mas nem sempre está relacionado ao ronco. O ronco é esse barulho dessa passagem do ar estreita, mas a parada da respiratória durante a noite, eu tenho certeza que vocês já devem ter visto uma pessoa que está dormindo, e ela para de respirar. Isso é a apneia do sono. E para ser considerada apneia são pelo menos 10 segundos. E por que ela é tão preocupante? Quantos é suficiente para morrer nessa parada aí? Então, olha só o que acontece, Gilberto. O nosso corpo, ele é extremamente inteligente. Então, a gente não morre assim, por causa disso, a não ser que isso seja muito severo. Mas vai ter uma série de prejuízos. Por quê? Acontece várias vezes durante a noite. Eu vou explicar para vocês. A gente começa a dormir, a musculatura começa a relaxar. E em função principalmente de anatomia, ou eu tenho queixinho mais para dentro, eu tenho amígdala grande, eu tenho pálito pequeno, por questões fisiológicas.
Ou então, por questão de obesidade, acumula gordura nessa região do pescoço. Ou por questão de idade, infelizmente com a idade a musculatura ela vai ficando mais flácida e isso gera, então, quanto mais velhas as pessoas, maior índice de apneia do sono elas tendem a ter. Existe o fechamento dessa via aérea. E aí o que acontece? Quando ela fecha, reduz a quantidade de oxigênio no nosso corpo e também o nosso coração começa a trabalhar mais rápido. Para que a gente não morra, o nosso cérebro ele manda uma mensagem de um micro despertar. E ele não é um despertar consciente, ele é inconsciente, mas ele fala assim, acorda. E aí tensiona a musculatura. Então, o nosso cérebro, quem tem ronco e apneia do sono, principalmente a apneia do sono, mas o ronco é um sintoma, acaba ficando com o sono muito leve. Eu começo a adormecer, acordo, começo a adormecer, acordo, começo a adormecer, acordo. Por isso, gente, que tem quem ronca em qualquer lugar, fica quietinho e já dorme. Não é porque o seu sono é maravilhoso, é porque o seu sono é horrível, só que você não percebe. Por isso que a apneia do sono é tão severa. Porque tem algumas pessoas que falam assim, nossa, eu tenho muita inveja de fulaninho, ele sentou ali e já está dormindo. Opa, cuidado. Se alguém sentou e já está dormindo, é um problema sério, precisa ser cuidado e buscar tratamento. Eita, doutor Willo. Chega. Vai lá, doutor Willo estava dormindo, tranquilo. Aí ele chegou agora aqui. É o trânsito aí. As pessoas no trânsito criam problemas lá. Doutora, o doutor Willo trabalha com a gente aqui também, fazendo as entrevistas, né, ajudando aqui na entrevista. E nós estamos falando hoje de sono, doutor Willo. Perfeito. Dormiu um pouquinho hoje? Isso aí, estava dormindo até agora. Esse é o problema. Eu descobri agora que dormir, parar e dormir, porque não está tendo um sono saudável. E lá. Doutora, as influências externas, alimentação, o nosso dia a dia, os problemas financeiros, o que é que causa mais problema aí na apneia, na insônia, é tanta coisa aqui para prejudicar o sono. Aliás, vou fazer direto aqui. Não quero saber os nomes, os nomes é com você. Mas o que é, no meu dia a dia, os problemas que levam a esse problema de não poder dormir à noite, de acordar, de ter insônia, de ter apneia, nos nossos problemas diários de alimentação, o que leva a isso? Você me fez lembrar agora, Gilberto, de uma frase da Ellen White, que eu gosto muito, sabe? Ela fala o seguinte, que quando acometidos por uma doença, nós temos uma necessidade imediata de minimizar a nossa dor. E com isso, na maioria das vezes, a gente recorre a um medicamento, mas não temos a preocupação de olharmos para os nossos maus hábitos e ajustar os nossos maus hábitos. Então, assim, de forma muito sábia, o que mais causa problema não só para o sono, mas problema de saúde, gente, está relacionado com o mau hábito. E nós precisamos ter muito cuidado e respeitar muito o nosso organismo em relação a isso. E cada vez menos a gente presta menos atenção nas nossas necessidades biológicas, fisiológicas, emocionais, para cuidar muito do social e do financeiro. Então, respondendo a sua pergunta assim, de forma genérica, porque eu não posso dizer que é uma coisa específica, mas são os hábitos de fato que causam a grande maioria dos problemas com o sono, quando eles não são de fato fisiológicos, né? Mas de qualquer forma estão aí relacionados aos maus hábitos, sim. Doutor Willo, o senhor também tem esse problema para dormir? Aí, eu tenho um sono muito tem bom. alguma dúvida quanto a esse problema? Eu estava até brincando, Gilberto, primeiro biscoito ter chegado, a doutora também, um pouco atrasada, aqui do centro da Tabatinga aqui, eu demoro normalmente 5, 6 minutos, dessa vez 32 minutos. Eu acho que devia ter alguém dormindo por ali. Ou que tenha tido um acidente em função do sono. Doutora, a senhora falou em maus hábitos, bons hábitos. O que seriam os bons hábitos, o que seriam os maus hábitos? Porque a gente vê falando muito nisso, mas o povo mesmo não sabe o que é isso. Às vezes as pessoas pensam que os hábitos que elas têm são bons
E em termos de uma medicina, em termos de pessoas que conhecem o que esses hábitos fazem de mal para a saúde, tem uma outra visão. O que seriam, na sua visão, os bons hábitos e os maus hábitos em termos de saúde? Em termos de saúde geral ou em termos de sono? Que você Em termos de saúde geral, e depois vamos descer para o sono. Tá. Então, como eu falei, é importante a gente estar muito atento às nossas necessidades fisiológicas. Sim. Então, um bom hábito é prestar atenção de fato no que o meu corpo está pedindo, o que eu estou precisando. Existem algumas situações onde a ciência ela vai focada para algumas questões específicas que a gente precisa ter muito cuidado. Então, por exemplo, eu comer alho todos os dias de manhã faz bem para a minha saúde. Tá, então assim, pode ser que agora estejam falando que isso é bom, mas isso na verdade daqui a pouco já é desmistificado. Então, bons hábitos de forma geral é de fato a gente fazer aquilo que o nosso organismo precisa, beber água, tomar sol, fazer atividade física, ter um horário respeitado para dormir. E aí dentro do sono, o que eu falo é que se a gente seguir o cuidado que a gente tem com o sono, como a gente cuida do sono do bebê, nós como adultos, todo mundo ia conseguir dormir muito bem. Porque quando se é um bebê e quando se tem um bebê, como a gente cuida do sono? Porque a gente percebe ali as reações imediatas que um bebê tem quando ele não dorme bem. Então ele fica irritado, muito irritado, né? Acaba ficando mais choroso. Então assim, no sono do bebê o que a gente faz? Rotina. Então, um bom hábito para a gente poder respeitar o nosso sono é ter, de fato, rotina para dormir. Ou seja, um horário definido para dormir. Para dormir e para levantar. Sim. Tanto para deitar como para levantar é um excelente hábito, porque nós temos um relógio interno que regula todo o nosso funcionamento. É o tal relógio biológico? Relógio biológico, isso. E assim como ele regula outras funções do nosso organismo, como a temperatura, a função nossa, a parte de alimento, o horário que eu como, o momento inclusive que eu vou ao banheiro, outras funções de liberação de hormônio, o relógio biológico também ele regula o nosso sono. E aí quando eu tenho esse reloginho respeitado, eu consigo ter também o meu sono regularizado. E como é que a gente lê, como é que a gente ouve esse relógio biológico? Tem um macete, tem alguma dica que a senhora possa dar? Eu tenho uma dica bem interessante que eu até passei para algumas pessoas nas férias. Eu tenho o YouTube, né, cuidando do sono ou da música tocar, se vocês quiserem saber mais informações. E agora nas férias eu falei sobre isso, que quando nós não estamos em atividade no momento de férias, e eu deito quando eu tenho sono, e eu levanto quando eu acordo bem disposto, e eu faço isso, por exemplo, não assim que eu comecei nas férias, mas uns dias mais para frente, eu consigo identificar o horário que eu preciso dormir e o horário que eu preciso acordar. Eu consegui fazer isso com o meu sono. Se eu dormir em torno de 11, 11h30 e acordar em torno de 7, 7h30, para mim eu me sinto muito bem. Esse é o meu relógio. Tem algumas pessoas que elas tendem a ser mais matutinas. Elas gostam de dormir mais cedo e acordam mais cedo se sentindo muito bem dispostas. E outras já são mais vespertinas. Elas gostam de trabalhar um pouquinho até mais tarde, dormir um pouco mais tarde e acordar mais tarde também. Então é importante ter esse respeito, para você sentir mesmo, eu estou com sono, então eu vou dormir. Eu acordei bem disposto, então eu vou levantar. Doutora? Oi. Tem aqui algumas perguntas, Certo. aí fique à vontade para responder. Certo. Dá o nome e vai respondendo aqui as perguntas que vão Legal. surgindo aí. Então, teve uma pessoa aqui que me perguntou sobre a apneia do sono, se a apneia do sono de fato atrapalha o sono. Sim, como eu expliquei, a apneia do sono, ela quebra toda a nossa sequência de sono, e esse sono ele fica leve, eu não consigo aprofundar muito esse sono. Então, a apneia do sono, além de deixar o meu sono fragmentado, o meu sono leve, ele causa problemas cardiorrespiratórios, a pessoa tende a ter mais problemas, como por exemplo AVC, outros problemas como pressão. Algumas pessoas elas usam medicamento para regular a pressão e não conseguem regular, porque o problema na verdade é a apneia do sono, e aí o remédio em si não resolve, tá? E aí aqui, olha, existe algum exercício, alguma coisa que pode ser feito para melhorar a qualidade do sono? Então, Carla, quem falou isso foi a Carla Souza Máximo. Hoje o melhor tratamento que existe, como eu estava falando para vocês, é a terapia cognitivo-comportamental, que ela está voltada para uma série de técnicas e orientações de cuidado com o sono.
Então, a gente orienta tudo, passa as informações sobre o sono, sobre a insônia e sobre os hábitos. E identifica esses hábitos por meio de instrumentos. O diário do sono, como por exemplo, alguns questionários que a gente faz de sonolência, de qualidade do sono. E a partir do momento que você identifica como está o seu sono, você consegue tratar esse sono com técnicas muito simples. As pessoas muitas vezes não acreditam que com mudanças de hábitos e mudanças de pensamento, você consegue melhorar o sono. E assim, eu trabalho, já tenho 12 anos com isso. E estou fazendo agora uma expansão desse trabalho, Gilberto, que não é só no meu consultório. Eu atendo na L2 Sul, e não só no meu consultório, mas eu estou preparando também um trabalho online. Ele já está acontecendo, e agora no dia 20 de setembro, que agora, gente, terça-feira às 19 horas, eu vou fazer um webinário explicando o primeiro passo do cuidado com o sono, que é justamente você identificar qual é o seu problema para dormir. E aí eu vou estar dando orientações e mostrando, porque por meio desse webinário, desse workshop que eu preparo, que eu dou pela internet online, a gente conseguiu resultados incríveis. Lá no YouTube eu tenho os testemunhos das pessoas, se vocês quiserem olhar. Tem outras perguntas aí, abaixo. Deixa eu ver. 20 de agosto. 20 de agosto. Por que todas as vezes que dormimos de barriga cheia temos pesadelo? Ou é coincidência? Gente, existe de fato essa relação. Nós devemos evitar dormir de barriga cheia. Por quê? Quando nós nos alimentamos, a gente direciona todo o fluxo de sangue para a região abdominal. E o dormir, ele exige um fluxo de sangue diferente, que não seja na região abdominal, mas inclusive no cérebro, porque ao contrário do que a gente pensa, ele está muito ativo, tá? Então, dormir de modo geral e de barriga cheia, você, além da posição que você deita e isso atrapalha o seu processo digestivo, também reduz o tempo, aumenta o tempo do processo digestivo. E aí atrapalha o sono de qualidade. O pesadelo não necessariamente está relacionado com isso, é que o sono ele fica mais leve, mais agitado. Então você fica com essa sensação de pesadelo também relacionado a isso, tá? Mais alguma coisa? Aí desses aí? Aqui tem mais uma da Carla, que é o ronco afeta a qualidade do sono, que eu já acabei de explicar aqui para vocês. Doutora, você tem comido muito para dormir, é isso? Pois é, rapaz. Eu tinha uma preocupação de que podia ter pesadelo se não comesse. Doutora, a gente chega atrasado e às vezes vê assim, alguma coisa que a gente não está entendendo bem, e o pior é que às vezes o telespectador não está entendendo bem. O que é a apneia de sono? Mas eu retomo. Vocês, né? Eu acho que é importante. Comunicação e repetição. É importante. Então, só para ficar mais claro, a apneia, o nome apneia significa parada respiratória, cessação da respiração. Parada respiratória. Então, a apneia do sono... Isso não é nada bom, não. Nada bom. Vida é respirar, né? Isso, é seríssimo. A apneia do sono, gente, é o transtorno do sono pior que existe hoje, e ele é muito comum porque 1/3 da população tem apneia do sono. Puxa. Então, se nós estamos em 3 aqui, pelo menos um tem Ou apneia do seja, sono. falando assim no comum, é parar de respirar. Parar de respirar por pelo menos 10 segundos. Puxa. Fica sem respirar 10 segundos aí, que você vai ver. fiz Você já fez isso aqui contando. E assim, a maioria das pessoas, gente, tem apneia do sono e elas não percebem. Por quê? Elas não percebem que elas estão roncando, poucas percebem, na verdade é o parceiro que percebe que está roncando, e ela acredita que ela dorme bem, porque o sono, ela está sempre com uma necessidade muito grande de sono. E uma coisa muito importante da questão dos problemas do sono, tirando a insônia que ela vem de repente em função de um problema específico, tanto a síndrome do sono insuficiente, que eu estava falando, que a pessoa é dormindo cada vez menos, como a apneia do sono, ela não vem de uma vez. Então, começo a ter hipopneias, que a gente chama, que é a redução do fluxo de ar, e aí depois eu vou tendo a apneia do sono. Então, e aí eu começo a reduzir o meu tempo de dormir cada vez menos. E com isso, o nosso organismo ele é extremamente adaptável. Aí eu me adapto a essas mudanças e não consigo perceber todo o mal que está acontecendo dentro do meu organismo. Mas ao longo do tempo você vai ver todas as alterações. Por quê? A gente precisa de um sono profundo e restaurador para ter de fato todas as funções biológicas ajustadas e organizadas durante a noite, inclusive o sistema imunológico. Então ele é reparado, digamos assim, que ele é restaurado
durante o sono. E se a gente não dorme bem, a nossa imunidade baixa. Doutora, existe um horário melhor que para ter essas 8 horas de sono que a senhora disse? Por exemplo, qual é o melhor horário? Porque tem pessoas que dormem às 7, outros dormem às 8, 8h30, que é o meu caso, e para dormir eu ligo a televisão lá e aí começo a assistir. O meu problema já é lá mais tarde, lá pelas 2, 3 horas. Existe um horário melhor, uma forma melhor para se iniciar esse sono, dar essas acordadinhas aí que é natural e chegar a ter as 8 horas saudáveis de sono? Tá, muito boa a sua pergunta, Gilberto. Cada um tem o seu ritmo biológico e é importante você ter o seu tempo de sono respeitado. Então, por exemplo, quando você me fala que você deita às 7, é mais ou menos isso? 8 horas. Se eu deitar às 7, eu já durmo também. Tá. Acordo lá para as 2 horas. Vamos supor que o Gilberto dorme às 8 horas, tá? Se ele dormiu 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 e acorda às 2 horas da manhã, ele dormiu 6 horas de sono, que não é considerado ruim para um adulto. O ideal é de 7 horas a 8 horas de sono, tá? Mas você, no seu caso, a gente chama de avanço de fase de sono. Então, as pessoas que têm avanço de fase de sono, elas começam a dormir mais cedo e elas acordam muito cedo. E às vezes elas se incomodam com isso porque enquanto todo mundo ainda está dormindo, ela já está acordada. E ela queria estar dormindo um pouquinho mais, mas na verdade ela teve o sono reparador, nesse caso, não falamos dos despertares, mas ela teve o sono reparador, ela dormiu a quantidade de horas suficiente, mas ela fica incomodada. Por quê? Porque os outros ainda estão dormindo e elas já estão acordadas. Isso é muito comum, Gilberto, em idosos. Mais comum ainda em idosos. Já fica quieto aí. Mas não necessariamente, tá? Então, está relacionado com a questão de relógio biológico. E nós já temos, ao contrário, nos adolescentes, que é muito comum também, eles irem dormir cada vez mais tarde, quererem acordar em torno de 2 horas da manhã. Ou, perdão, 2 horas da tarde, né? Vão dormir tarde e acordam tarde. O ideal, gente, é dormir durante a noite, tá? Sem muitos extremos. É importante a gente observar como a natureza funciona. Quando vem o pôr do sol, a natureza, que é a sua segunda pergunta, ela vai se preparando para dormir. E nós precisamos nos preparar para dormir também. Você perguntou, o que a gente faz para começar esse sono? Nós nós comemos sem ter fome, mas a gente não dorme sem ter sono. E quando a gente dorme, uma série de transformações acontecem no nosso organismo, no nosso cérebro. Então, preciso me preparar para dormir. Não adianta nada eu sair aqui do programa hoje, da entrevista, chegar em casa e falar, preciso dormir, deitar na cama, porque meu cérebro vai estar ligado, vou estar pensando um monte de coisa, e eu não vou conseguir dormir. Ou eu estar estudando, meia-noite, deixa eu dormir. Aí eu deito na cama, eu não consigo dormir. Eu preciso ter um ritual onde eu vou acalmando tudo que está acontecendo ao meu redor, igual a natureza acontece, que a luz diminui, o barulho diminui, as coisas de modo geral diminuem, para que eu possa de fato adormecer. É complicado, né? Mas... Doutora, a senhora falou dos bons hábitos e eu acho que o povo lá deve estar esperando a senhora falar sobre os maus hábitos. O que são maus hábitos com relação à saúde e principalmente com relação à questão do sono? Quem está assistindo, se puder comentar aqui no Facebook e trazer o que vocês acreditam que sejam maus hábitos, é interessante também, porque cada um acaba tendo o seu mau hábito. Mas, de modo geral, o principal mau hábito hoje está aqui, né? Na palma da nossa mão. No celular, na tecnologia. Então, eu assisto um filme até mais tarde, eu olho mais mensagem no Facebook, no Instagram, eu converso com alguém, fico sabendo da vida das pessoas, eu assisto mais um vídeo, e por causa disso, que é o que eu falei, que tem a síndrome da privação de sono. As pessoas estão dormindo menos por opção e não por uma necessidade biológica. Não é porque elas precisam se proteger ou até trabalhar, é por uma opção, uma questão muitas vezes de lazer. As pessoas dormem menos e o principal mau hábito está aqui. Eu estou trocando o meu tempo, o meu valor do meu descanso pelo celular. E uma outra coisa que eu não falaria que seria necessariamente um mau hábito, mas uma questão social, infelizmente, você dormir está relacionado com ser preguiçoso. Né? Então, o descanso está relacionado com a falta de produtividade. Então, as pessoas se cobram muito porque eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar trabalhando, eu preciso cuidar do filho, criar as coisas e ter condição.
e aí por causa disso eu não descanso. Fica uma dica aí para quem está estudando e fazendo concurso, e até para quem está trabalhando, como o Gilberto falou. Estudos já comprovaram que a privação de sono, ou a privação de sono é a quantidade de sono reduzida, interfere, Gilberto, na minha capacidade de decisão, tá? Então, eu sou um empresário muito bem sucedido e eu estou dormindo cada vez menos porque eu trabalho cada vez mais. Os riscos de eu fazer escolhas erradas aumentam muito quando eu durmo pouco. Então, isso já está comprovado cientificamente, vários estudos já demonstram isso, que quando eu durmo mal, eu tenho maus resultados na hora de fazer escolhas. E aí a gente acaba tendo um problema. E para quem estuda a memória, o sono ele é importante para que eu armazene tudo que eu vi naquele dia. Quando eu durmo pouco, eu estudo muito, mas eu armazeno pouco. Então é importante priorizar e ter o cuidado aí com esse sono também durante esses momentos. Quando eu estava me preparando para essa entrevista, doutora, eu gosto de fazer perguntas que o povo faria, né? E a gente vê aí que o dia tem 24 horas e o horário de sono, que dizem que é o ideal, é 8 horas. Puxa, um terço da vida da gente para dormir fica parecendo que é coisa de preguiçoso mesmo. Por que é que precisa de 8 horas para dormir nessa vida que a gente vê cada dia mais atribulada? A senhora vê, por exemplo, agora eu mesmo enfrentei esse trânsito aí agora, todo mundo correndo, todo mundo precisando de mais tempo para viver. E aí, inclusive, não sei se isso aqui foi perguntado, mas se for perguntado, eu faço a pergunta de novo. Até alguns profissionais, como por exemplo motorista de caminhão, eles usam remédio para dormir menos, para poder trabalhar mais. Isso deve se estender a outros profissionais também. De fato, é necessário a gente gastar um terço da vida da gente dormindo? Pois é, essa sua pergunta é muito interessante e a ciência ainda não soube responder, tá? Mas eu vou me atrever aqui a falar um pouco do que as pessoas falam sobre isso, o que as pesquisas falam sobre isso. Sim. Primeiro é que se não fosse tão importante, todos os seres vivos não precisariam do sono. Então todos os seres vivos precisam dormir. Uns mais, outros menos, outros têm mais sono REM, outros menos, mas Deus criou dessa forma, porque eu acredito assim. De tal forma que a gente precisa, de fato, desse momento de descanso para ter essa reparação. E como eu comentei um pouquinho mais cedo, o sono, né, é muito instigante porque ele não é interessante em termos evolutivos, digamos assim, e protetivos. Porque é um momento muito, muito grande de espaço de tempo onde eu me torno extremamente vulnerável ao perigo, ao risco, a todas as situações, porque o meu nível de consciência reduz significativamente. E para mim, que estudo sono, e também sou cristã, o que eu vejo disso? Que é uma forma que Deus fez da gente poder confiar nele. Porque a gente precisa, de fato, ter alguma confiança para que a gente possa dormir e descansar sabendo que está tudo bem, que nada vai acontecer. Então eu vejo que foi assim uma estratégia divina para falar, opa, agora relaxa que eu vou cuidar de você. E aí ele traz para a gente essa sensação de vulnerabilidade e de dependência de alguma forma maior, até de cuidado, para que a gente possa de fato adormecer. E algumas pessoas acabam tendo dificuldade em dormir justamente por essa dificuldade nessa entrega. Eu me permito me entregar naquele momento e adormecer e saber que tudo vai ficar bem. Psicotrópicos, eu acho que é esse o nome mesmo. Tem a tal de melatonina também, né? Melatonina, psicotrópico lá. As pessoas, por exemplo, utilizam-se muito de medicamentos para dormir, enquanto o doutor Ivo falou aqui dos motoristas e de outros que usam o rebite, né? Usa cocaína para se manter acordado, para levar cargas. Já conheço alguns caminhoneiros que não estão mais aqui porque dormiu, apagou depois de ter ficado acordado muito tempo. Você colocou, rebite. Rebite, bem conhecido nas rodovias aí. Mas o seguinte, essas pessoas, eu tenho um amigo meu que ele pedala, é aposentado agora, era um professor, e ele pedala várias horas todos os dias.
mas ele não consegue dormir nenhuma hora durante a noite. Já tomou de todos os tipos de remédio receitado, ele não consegue de forma nenhuma. Mas ele dorme durante o dia, né? Não, ele não dorme, nem durante o dia e nem durante a noite. E ele fica sem dormir. Eu não sei até quanto tempo aguenta. Não. Gilberto, biologicamente, isso não pode acontecer. Tá? Os estudos demonstram o seguinte, para você ver a importância do sono. A gente fica mais tempo, a gente pode ficar mais tempo sem comer e sem beber água do que sem dormir. Então, se eu fico sem dormir, eu morro antes do que se eu ficar sem comer e sem beber. E as pessoas não entendem e não acreditam nisso, mas está comprovado. Por quê? A partir da terceira noite, quarta noite sem dormir, eu começo a surtar. Emocionalmente, o meu cérebro não funciona mais direito. Foram feitos alguns experimentos há anos atrás. Hoje em dia, no campo científico, isso não é mais permitido. Não se faz mais esse tipo de experimento com humanos, com ratos pode ser feito, mas com humanos não. E já foi feito esse tipo de experimento que a pessoa ficava sem dormir de fato. Quando ela era monitorada, e quando ela começava a pegar no sono, acordava. Começava a pegar no sono, acordava. E ela começa a surtar a partir da terceira noite sem dormir. Então a gente pode ficar mais tempo sem comer e sem beber água do que a gente pode ficar sem dormir de fato, porque o nosso corpo ele entra em colapso em função da falta do sono. Agora, uma coisa que acontece, gente, é um estado de má percepção do sono, que a gente chama. Então, como o sono é um estado inconsciente, muitas vezes isso já aconteceu, a maioria das pessoas relatam que parece que eu dormi 5 minutos e passou a noite inteira. Ou então que eu dormi a noite inteira e passou 5 minutos. Então, existe essa má percepção do estado de sono. E a maioria das pessoas que relatam isso, como o seu amigo fez, se a gente coloca ele para fazer um exame chamado polissonografia, e ele fica monitorado, esse exame mostra que de fato ele dorme, mas ele tem uma percepção alterada desse sono dele. Seu Walter, pode me procurar que eu vou poder te encaminhar. Tem solução para ele? Tem, com certeza tem solução para você sim. A gente consegue cuidar de você. Precisa fazer todo... Gente, olha só. O sono, como eu falei para vocês, ele envolve uma série de especialidades, tá? E as pessoas muitas vezes não sabem por onde começar. O que eu fiz? Eu criei um manual, um e-book, onde eu apresento os principais transtornos do sono, os principais critérios diagnósticos, inclusive com alguns testes e questionários. Então, quem tiver interesse pode baixar esse e-book. Ele vai estar na página cuidandodossono.com.br. Está aí no Facebook. Isso. E lá você consegue baixar esse e-book, porque a partir desses critérios diagnósticos que eu apresento para vocês no questionário, vai estar lá a orientação também do melhor tratamento. Então, por exemplo, no caso dele, não adianta só ele fazer a TCCI comigo. A TCCI comigo é importante também. Mas procurar um neurologista, especialista em sono, fazer a polissonografia, ele precisa fazer também, no caso dele. Atenção, eu sei que estava distraído aí, nós vamos repetir aqui para você ter acesso ao e-book. Por favor, doutora. Cuidandodossono.com.br. Cuidandodossono.com.br. Isso. Doutora, mais uma pergunta. Conforme eu falei com a senhora, eu costumo pesquisar antes de fazer a entrevista e eu procurei informações. A Organização Mundial de Saúde mostra que tem 40% dos brasileiros sofrendo com distúrbio do sono. Eu fiquei impressionado com isso. É verdade? Como é que é isso? É isso mesmo, os dados são esses, em torno de... Quase metade da população. Em torno de 69% da população queixa de algum problema com o sono. Tá? E aí esses 49% têm algum distúrbio do sono, não é só uma queixa, tem algum transtorno. Por exemplo, 1/3 dos adultos tem apneia do sono. Sim. E 10 a 15% da população também tem insônia. Sim. Então, assim, acabam sendo transtornos muito, muito comuns, muito frequentes na sociedade. E como eu falei no início, a medicina do sono ela é muito recente. Então, os médicos, a maioria dos médicos que estão formados, eles não tiveram aula sobre medicina do sono, sobre as bases clínicas da medicina do sono. Então, a gente chega no consultório e ele nem pergunta. Agora, isso tem sido mais comum e mais frequente porque os congressos estão apresentando essas questões do sono. Então, tem especializações agora sobre isso, mas desde 2011 que isso é de fato uma área de atuação dentro da medicina. Sim. Né? Então, e se dizia também, assim popularmente,
O cara que ronca porque tem mau sono? Pois é, foi isso que eu expliquei da apneia. Popularmente é isso mesmo, mas é o que tem o pior sono. Então tem que cuidar. Então roncou, tem problema. Tem, roncou. O ronco é um sintoma de apneia do sono. Então roncou, precisa fazer um exame chamado polissonografia. Esse exame você fica uma noite no hospital todo monitorado. Então é um exame onde eles monitoram vários eletrodos, a onda cerebral, frequência cardíaca, oximetria, tem várias situações monitoradas e que vai te dar o diagnóstico se você tem apneia do sono ou não tem apneia do sono. Para insônia não precisa fazer a polissonografia, porque quem já dorme mal vai passar uma noite no hospital, numa clínica, não precisa ser no hospital, vai dormir pior ainda. Doutora, nós estamos chegando ao final ali e olha bem, a senhora agora vai atender, a senhora atende, parece que na L2, Na 607 Sul, mas também vai ter uma clínica do sono aqui em Vicente Pires, é isso? Isso, eu estou estruturando sim esse projeto que nós temos, eu junto com meu esposo, a gente está montando uma clínica aqui em Vicente Pires e esse é o nosso projeto aí para o próximo semestre também. E concomitante a isso, eu estou estruturando esse atendimento online, são intervenções psicoeducativas e da terapia cognitivo-comportamental online, Gilberto, onde as pessoas que não são aqui de Brasília, mas do Brasil e do mundo podem receber as mesmas intervenções que eu faço na clínica, só que pela internet. Isso tem sido fantástico. Doutora, e a última pergunta é aquela. Faltou perguntar alguma coisa? Então, faltou falar uma coisa que vocês comentaram sobre medicamento. Né? O senhor falou sobre melatonina, o Gilberto também comentou sobre medicamento, e as pessoas, na maioria das vezes, elas têm algum problema para dormir, a primeira coisa que elas fazem é tomar um medicamento. Automedicar. Automedicar, pegar um remédio de alguém conhecido, ou então ir em algum médico que não é especialista em sono que vai receitar um medicamento para dormir. Isso é uma coisa muito importante que acontece com muita frequência. E o principal tratamento para insônia que existe hoje é a terapia cognitivo-comportamental. Então, gente, os médicos... Isso é um ramo da psicologia? É um ramo da psicologia. Sim. É um ramo da psicologia que eu expliquei um pouquinho no início, mas algumas pessoas chegaram depois. A terapia cognitivo-comportamental, ela orienta as pessoas a observarem o sono delas, conhecerem o próprio sono por meio do diário do sono, e por meio desse conhecimento do sono, adequar os hábitos que elas tiveram, que são ruins, que mantêm o sono sem qualidade. E a gente trabalha a questão de pensamentos também, porque aqui, algumas pessoas, né, aqui até trouxe, eu gosto muito de dormir com barriga cheia, aí eu durmo muito. Então o que acontece? Nós temos muitas crenças errôneas em relação ao nosso sono. E muita ansiedade, muita preocupação em relação ao sono também. Então a terapia ela vai trabalhar dentro desse contexto, além da gente trabalhar também o conceito de condicionamento, que daí eu já explico um pouquinho melhor nos vídeos, que vocês podem ter acesso, porque o nosso tempo está acabando, né, Gilberto? Infelizmente está acabando. E aí vocês podem conhecer um pouquinho. Então, gente, medicamento, olha só, prestem muita atenção. Medicamento não é a primeira opção. E outra coisa, ninguém dorme sem dormir, porque não dormiu direito. Agora, porque eu não dormi direito uma noite, eu fico muito preocupado se eu vou dormir na próxima noite, e essa preocupação faz com que eu fique ativado, meu cérebro fique ativo em vez de relaxado. Isso dificulta mais que eu volte a dormir na próxima noite, eu começo a ter maus hábitos, e aí isso vai desencadeando sonos ruins. Então fiquem muito atentos em relação a isso, e tenham os cuidados adequados com o sono. Busquem a terapia cognitivo-comportamental, como eu falei, existem 19 psicólogos no Brasil apenas que têm essa certificação que eu tenho, né? E agora eu estou lançando aí essa intervenção online também no Brasil, que é a primeira, viu, Gilberto? Não tem aqui ainda. Já tem nos Estados Unidos e outros países da Europa. É cientificamente comprovado que funciona. Então eu não estou aqui inventando, criando situações, não, é tudo cientificamente comprovado, as técnicas existem, então comprovados os resultados. Eu já fiz e deu muito certo, eu tenho pacientes que a fizeram online, que não tiveram nenhum contato pessoal comigo, que tiveram resultados excelentes, inclusive que tomavam medicação durante 11 anos, 4 medicamentos, e ela parou de dormir só fazendo orientação aí com essas intervenções online. Então, aproveitem, gente, e assistam o webinário no dia 20, agora de agosto, na próxima terça-feira, às 19 horas. E aí vocês podem ir no Cuidando do Sono ou danusca.com.br para vocês saberem mais informações.
É isso aí, pessoal. E mais uma vez nós estamos chegando a... que sono. Eu estou chegando ao final e eu já estou cansadinho, que chega essa hora, aí o estragão, né, que é o Instagram, o estragão estraga a gente muito, deixa dolorido e dá uma vontade de dormir, porque todos os dias acordo em torno de 4h30, 5 horas, 5 horas já estou aí para mandar as milhares de mensagens que eu mando para todos vocês, né, gente? Mas foi muito bom aprender aqui, é lógico, agora eu vou querer dormir direitinho e vou atrás da doutora, né? Então vocês, olha, tem 19 no Brasil, mas nós temos uma aqui em Vicente Pires, aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, que é a doutora Danusa. Então vocês pegam e vão atrás e buscam dormir. Quando se diz qualidade de vida, é você manter uma vida saudável na alimentação. Por exemplo, eu não janto, tem pessoas que usam jantar, churrascaria e tudo mais. Eu tomo um café da manhã reforçado, um almoço bom, nada nesse intervalo e um lanchinho à noite. Isso você tem que unir-se à qualidade de vida, porque daqui a uns dias nós vamos ter aqui um especialista falando também de 8 remédios naturais e mostrando que não é necessário tomar esses medicamentos todos. Mas isso daqui a pouco. Então, eu agradeço a todos vocês e deixo você dar o tchau e despedir para o pessoal e o doutor Will. O dormir é um dos 8 remédios naturais, Sim. né? A gente precisa, de fato, cuidar desse sono. E eu falo que quem dorme bem, vive bem. Então, cuidar do sono, na verdade, é cuidar do seu dia, é cuidar da sua vida, para que você tenha mais qualidade de vida, mais saúde e disposição para poder conquistar tudo que você tem. Então, cuida muito bem do seu sono, para que você possa viver bem também. E mais uma vez, Gilberta, aproveitando essa excelente, cada dia mais crescente audiência da nossa TVN Brasil, nós trazemos aqui uma doutora Tocars, que é uma família dedicada à saúde, né? Eu conheço muitos membros da sua família, que é também uma família pioneira de Brasília. Então, Gilberto, conversa informal, mais uma vez trazendo informações importantes para a nossa população. Parabéns aí à TVN Brasil por prestar esse serviço maravilhoso para a nossa população. Muito obrigado, doutor. Isso aí, pessoal, mais uma vez chegamos ao final. Um beijo para vocês, espero vocês na próxima segunda às 19 horas na TVN Brasil com o programa Conversa Informal com Gilberto Camargo. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, pessoal. Tira do seu, que eu vou entrar no meu agora. Grandes